O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois estava com fome, e não me destes de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu, e não me vestistes. Eu estava doente, e na prisão, e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo de Quaresma, fazendo uma reflexão, fazendo um retiro, nos perguntamos o que será de nós. Depois que nós passarmos desta vida para outra, o que será de nós? O que será de mim ou o que será de você? Você já parou para pensar nisso? Os ateus vivem dizendo que após a morte não acontecerá mais nada. Católicos por aí estão dizendo que depois da morte todos nós iremos para o céu e que essa história de que o inferno não existe é uma tremenda mentira. Mas o que acontecerá comigo e com você? No Evangelho de hoje, Jesus deixa bem claro.
Jesus fala da existência do céu, da existência do inferno. Jesus fala na leitura de hoje, que nós acabamos de ouvir, que um dia todos nós seremos julgados. Iremos diante dele. Ou melhor, aqui ele fala que ele virá na sua glória com seus anjos e com os santos e colocará um grupo à direita e outro à esquerda. Haverá uma separação, meus irmãos. Os bons irão para o céu. Os maus irão para o inferno. E ele deixa bem claro também no evangelho de hoje que o inferno foi criado para o diabo e os demônios, não foi criado para nós. O inferno existe, meus irmãos, da mesma forma que o céu existe. O que será de mim e que será de você? A minha vida corresponde a Deus, à vontade de Deus. A minha vida realmente está de acordo com o que a primeira leitura está dizendo, que está no livro de Levítico, capítulo 19. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se o Senhor me chamar hoje, eu estarei preparado. E você? Estará também? A vida que você leva é a vida dos santos, de um santo. Ou seja, é a vida daquele que está separado deste mundo que se opõe a Deus. Ou a minha vida e a sua vida correspondem aos infiéis. E o destino dos infiéis será a condenação eterna. E não são palavras minhas, não. São palavras de Jesus. Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Jesus está falando de eternidade. A eternidade com Ele, felicidade para sempre, e a eternidade na condenação eterna, no sofrimento eterno, e lá haverá choro e ranger de dente, como ele fala em outras passagens. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava na prisão e não fostes me visitar. Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso ao menor dos meus, todas as vezes que não fizestes essas coisas, o rei dirá: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Você está compreendendo? Você é bom ou é mau? O que você tem feito de bom e o que você tem feito de mal? Se o Senhor te chamasse hoje, porque pode ser que Ele me chame ou te chame, o que o Senhor iria dizer? Vinde bendito de meu Pai? Ou afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. O que o Senhor diria
ou que o Senhor dirá. Tempo de Quaresma é tempo de refletir sobre esta verdade. Ouvindo agora esse evangelho, eu me recordo de uma situação acontecida com um padre, que eu vou dizer para vocês depois quem é esse padre. Fala-se que no ano de 1082, na França, um grande célebre doutor da Universidade de Paris morreu. Como todos nós iremos morrer um dia. É uma verdade. Não adianta fugir. O padre se sentiu na obrigação de fazer as exéquias. Esse padre que eu já disse que vou falar para vocês quem é ele no final dessa história, que é um fato real. Então o padre foi para fazer as exéquias, o corpo desse médico estava lá, as pessoas começaram a fazer algumas orações, o padre chegou e começaram a rezar e deram início ao ofício dos mortos. E ali, em um determinado momento da oração, lá se faz uma pergunta. A pergunta é essa: respondei-me, quão grandes e numerosos são vossas iniquidades. Isso dentro do ofício dos mortos. E aí, quando essa pergunta foi feita, uma voz sepulcral se produziu debaixo do manto fúnebre e todos na assistência entenderam estas palavras. Por um julgamento justo de Deus, eu fui acusado. Olha o que é que esse médico acabou falando. Lembremos, meus irmãos, que ele estava morto. Mas Deus permitiu que ele falasse aquilo para que os que estavam vivos tomassem consciência de que a nossa vida é breve e que nós precisamos viver a vida com Deus. Então essa voz se fez ouvir naquele momento. Por um julgamento justo de Deus, eu fui acusado. Precipitaram-se em direção ao leito as pessoas, levantaram a mortalha e o pobre morto estava lá, imóvel, gelado, perfeitamente morto. O pessoal ficou amedrontado, mas foi dado início de novo à oração. E quando se chegou novamente à mesma pergunta, respondei-me. O morto, que é aquela, respondei-me, qual grandes e numerosas são as vossas iniquidades? Respondei-me. O morto, aos olhos de todo, levantou-se com uma voz tão intensa, enquanto acentuada disse: por um julgamento justo de Deus, eu fui julgado. Eu fui condenado, caindo de volta ao leito. O povo ficou muito preocupado com essa situação e deixaram para fazer as exéquias no dia seguinte. Porque ali no auditório, no lugar que estava acontecendo o fato, todos ficaram amedrontados. No dia seguinte, pela terceira vez, começou-se a oração. Imagine que o povo já estava todo receoso. E quando se deu início ao ofício dos mortos e começou a fazer
as orações devidas. E ali veio a pergunta de novo. Mais uma vez o cadáver disse: não adianta mais. Por um justo julgamento fui condenado. E é importante notar o que esse morto falou, por um justo julgamento. Ou seja, ele reconheceu as faltas, ele reconheceu que ele não levou uma vida com Deus, ele reconheceu realmente que ele estava errado. Diante de Deus, meus irmãos, no julgamento não teremos como justificar. Por um justo julgamento de Deus eu fui condenado, foi isso que ele falou. E aí o povo viu que não tinha mais jeito, não adiantava mais rezar. Porque quando a pessoa está condenada ao inferno, não adianta mais rezar. Não tinha mais como rezar por ele. E aí o padre Bruno, que agora eu falei o nome, ele ficou muito sensibilizado com aquilo. E quando ele deixou o salão, ele se retirou. Ele decidiu abandonar definitivamente o mundo e, junto com os seus companheiros, procurou nas solidões da Grande Cartucha, perto de Grenoble, um retiro onde pudesse buscar o caminho da salvação e se preparar para o justo julgamento de Deus. Quem era esse Padre Bruno? É o fundador dos cartuchos, uma das ordens mais severas no sentido seguinte, que é uma das ordens aonde as pessoas que entram lá realmente vivem uma vida de santidade. Tanto que se você colocar na internet o Grande Silêncio, existe um filme chamado O Grande Silêncio, que ali vai narrando a vida dos cartuchos, como eles vivem. Tudo isso aconteceu porque na hora que o Padre Bruno, que agora é São Bruno, o fundador da Ordem dos Cartuchos, ele se deparou com essa experiência. Ele disse: eu não posso mais brincar com a minha vida, eu preciso levar uma vida santa, como está dizendo na primeira leitura. Eu não quero ser condenado ao inferno, como está dizendo no Evangelho. E junto com um grupo de pessoas, eles lutaram pela salvação e ganhou o céu. O que você tem feito? Você tem lutado pela sua salvação? Ou você está naquela história de justificativa de muitos que estão dizendo que todos irão se salvar? Ou você está nessa história de dizer assim: não, o inferno não existe. Que vida você tem levado? Meus irmãos, quando eu e você passarmos desta vida para outra, nós seremos julgados. E o Evangelho de hoje está deixando bem claro. Os maus, os que não querem saber de Deus, os que estão brincando com a sua salvação, serão condenados ao fogo eterno. Mas aqueles que levam uma vida santa e que não estão brincando com a sua salvação serão salvos. Você tem certeza, e essa é a pergunta que eu estou fazendo também para mim, vocês têm certeza de que se o Senhor te chamar hoje, o Senhor dirá: vinde bendito de meu Pai, de acordo com a vida que você leva? Eu estou dizendo também para mim, Padre José Augusto, se o Senhor te chamar hoje, você tem certeza que você será salvo? Não brinque mais, Padre José Augusto, com a sua vida. E eu estou dizendo também para você, não brinque mais com a sua salvação.
por um justo julgamento, dizia o homem, fui condenado ao inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.